Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falará. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu, e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz, e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu, e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco. Pois ela disse: Que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e lhe disse: Que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã. E sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo que tu fazes. Por isso, agora, jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho. Mas, de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo, e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: O que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso, chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim, eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E, ele saindo cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo,
vós recebereis. Assim, vindo a tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. E, vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo, então, os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo recebeu cada homem 1 denário. E, recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E, subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho, e disse-lhes: eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles zombem, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e desejando uma certa coisa. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: nós podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E, quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E, partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os, e disse: o que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles, e tocou seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Neemias capítulo 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tirsata, o filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazeias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesuá, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, e Cadmiel. E os seus irmãos: Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adi, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã,
Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Asabna, Maazéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim e Baaná, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, e todos aqueles que haviam se separado dos povos das terras para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos, e as suas filhas, cada um tendo conhecimento, e tendo entendimento. Eles se apegaram aos seus irmãos, aos seus nobres, e entraram em uma maldição e em um juramento, de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não os compraríamos deles nem no Shabat nem no dia santo. E que nós desistiríamos do 7º ano, e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fiz. Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, tendo passado por aquelas regiões, e lhes dando muitas exortações, veio à Grécia. E ali permaneceu por 3 meses. E quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperaram por nós em Troade. E nós navegamos de Filipos depois dos dias dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem, chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do 3º andar, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão, e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo, e ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até ao navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no dia seguinte chegamos a Samos, e, tendo permanecido em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, e chamou os anciãos da igreja. E, quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente, e de casa em casa, testificando, tanto aos judeus como também aos gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que estou indo para Jerusalém, atado no Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens.
Porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós noite e dia com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro, ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. E, tendo falado isto, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais viriam a sua face. Acompanharam-no até o navio.